Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre como que essa decisão do STF pode não apenas calar as redes sociais, mas proibir sites de venda, proibir sites de jornais, proibir sites de putaria, proibir tudo quanto é tipo de site que você pode imaginar aqui no Brasil, devido ao absurdo que é o takedown notice. Vamos entender esse troço aqui? Esse problema foi levantado pela Madeleine Laxo, que apontou que o Reclame Aqui já avisou para eles que podem ter que fechar o site se essa regulamentação do STF for aprovada, se esse fim do artigo 19 do Marco Civil for aprovado. Por quê? Para pensar, o Reclame Aqui, a pessoa manda uma mensagem dizendo, olha só, tal empresa me sacaneou. Aí imagina, agora a empresa pode processar a Reclame Aqui dizendo que não, a Reclame Aqui é responsável pelo erro do usuário. A Reclame Aqui não pode existir, ela teria que arcar com o custo de qualquer usuário escrever uma besteira no site da Reclame Aqui, o que certamente acontece, né? A maior parte das pessoas escreve no Reclame Aqui fazendo reclamações verdadeiras, mas sempre vai ter um idiota que vai fazer uma reclamação da empresa que não tem nada a ver, e a Reclame Aqui passaria a ser responsável por isso daí. Ela quebra, não tem como, né? A mesma coisa, o Mercado Livre, pô. O Mercado Livre acabou no Brasil, não tem mais como ter Mercado Livre no Brasil. Imagina, são vários fabricantes aqui que tem aqui. Se você reclamar de um fabricante desse, se um fabricante desse fizer uma besteira, o Mercado Livre é responsável, passa a ser responsável por aquele fabricante que fez aquela besteira aqui. Assim, a Wikipédia se torna inviável no Brasil. Vamos entender esse caso? Porque esse pessoal está pegando a takedown notice que não está funcionando na Europa e está querendo botar isso aqui no Brasil, achando que isso vai funcionar aqui no Brasil também. Vamos entender esse caso aqui porque é um caso crítico. O STF, que não entende do assunto, está tomando um monte de decisões de merda, achando que vai conseguir voltar o PSDB à vida, fazer voltar o PSDB a ser um partido político no Brasil. Não vai conseguir isso e nessa brincadeira vai enterrar a internet aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, agente Krasnov do Planalto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mais uma vez a gente começa falando aqui, ressaltando que a Rede Globo continua apoiando a ditadura. Olha que coisa, a gente está repetindo o mesmo roteiro de 64. Todos os outros jornais criticando a ditadura, a Globo apoiando a ditadura. E agora, de novo, a gente está no mesmo roteiro. A gente já fez um vídeo mostrando que Folha de São Paulo e Estadão já perceberam que esse tipo de decisão, conforme está sendo feita no STF, vai prejudicar os jornais também, a mídia tradicional também. Porque é lógico, quando você vem aqui no portal do Globo, tem um monte de notícia aqui, né? E algumas dessas notícias têm comentários, e comentário é uma coisa muito valorizada hoje em dia, né? E não vai poder ter mais, porque se algum usuário escreveu alguma coisa errada ali, o Globo é responsável. Mais do que isso, fazer entrevista com alguém, o Globo se torna responsável porque essa pessoa disser, né? Ou seja, você cria um problema enorme, inclusive para a mídia tradicional nessa situação. E outros sites também você gera esse tipo de problema, pode inviabilizar um monte de soluções hoje, que são soluções ótimas que existem na internet. Você ir no Google Maps você vai lá, você vai escolher o restaurante, tem a dica dos restaurantes na região ali, né? E agora não vai poder ter mais, porque se alguém faz uma crítica a um restaurante e o Google vai ser responsabilizado por essa crítica, né? De novo, é a mesma lógica, né? Olha só, o editorial da Rede Globo aqui fazendo essa lambança, elogiando, né? Não responsabilizar redes sociais por conteúdo é um avanço. Dizem eles que é muito bom, porque vamos seguir o nível da Europa e coisa e tal. Mas lembrando que o nível da Europa é só, o takedown notice na Europa é só para caso de crime bem estabelecido, que é postagem de foto de nudez né, indevida e questão de agressão contra crianças e crimes e coisa e tal. Não tem nada de ataque à democracia ou crime de ódio, coisas totalmente abertas que podem significar qualquer coisa. Eles estão achando que esse takedown notice, né, o que é o takedown notice? Se alguém reclamar com a plataforma tem que imediatamente tirar aquela postagem, senão vai ser responsabilizada pela postagem. É isso que basicamente o STF está querendo fazer. Só que lá na Europa é só em caso de crime mesmo.
Aqui no Brasil eles estão incluindo, além dos crimes mesmo, estão querendo colocar também o crime de ódio, né, o discurso de ódio, e também ataque à democracia, que você sabe, ataque à democracia é qualquer crítica ao governo, qualquer crítica ao STF é um ataque à democracia na cabeça desse pessoal. Então o que vai acontecer? Você pode derrubar qualquer coisa com isso, né? Você faz um takedown notice e começa a derrubar qualquer coisa. Você pode ter certeza que no momento que essa regulamentação do STF passar, vai ter grupos de pessoas da esquerda se preparando para derrubar qualquer conteúdo de direita na internet. E, da mesma forma, vai ter grupos de direita se preparando para derrubar qualquer página de esquerda na internet. Isso é outra coisa que eu acho maravilhosa, né? O pessoal da esquerda tá todo feliz achando que vamos censurar esses bolsonaristas que fazem discurso de ódio. E não entenderam que do jeito que o STF está regulamentando a coisa aqui, eles vão ser derrubados também. Porque é lógico, né? A coisa vale para os dois lados, né? Se alguém da direita denunciar qualquer página da esquerda alegando discurso de ódio, essa página tem que cair até que seja avaliado e coisa e tal, se vai ser bom ou não. E com isso, vão todos os vídeos da esquerda cair por um bom tempo, né? Você vai ter praticamente proibição de vídeos aqui no Brasil. Então aqui, ó, a Rede Globo está elogiando aqui. Não, porque diante da omissão, o STF fez bem agir. Como omissão? Não tem omissão nenhuma do Congresso. Eles vêm com aquele papo de que o Congresso tinha que fazer alguma coisa, o mecanismo conhecido como notice and takedown e coisa e tal. Diante da omissão, o STF fez bem em agir. Não fez bem em agir porque já está regulamentado, não tem nenhuma omissão jurídica nisso. O que está acontecendo é que vocês não gostam da regulamentação. Isso que está acontecendo. Se você não gosta da regulamentação, eleja deputados para votarem a uma regulamentação que você queira. Você não pode dizer que o STF tem que regular isso daí porque o Congresso não regulou. Porque está regulado pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. A regulamentação existe, está tudo regulamentado lá, né? Mas enfim, a gente não sabe ainda como vai ser o formato final desse negócio. Até porque até aqui tem 7 votos, cada voto num sentido diferente, ninguém sabe qual vai ser o resultado final. Agora, a Folha de São Paulo coloca aqui o que eles acham que vai ser o resultado final, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que a maior parte dos juízes votou para você ter alguns conteúdos que continuam proibidos. Então, por exemplo, isso já existia no Marco Civil da Internet, que é a questão de nudez indevida, se você publica fotos de nudez de alguma outra pessoa. E, além disso, isso seria incluso crimes, né? Incentivo a... eu não posso falar a palavra aqui. Repara, já é proibido você falar sobre a palavra que começa com S, né? E eu não posso falar aqui porque senão o YouTube tira a monetização do meu conteúdo. Então, eles querem que isso seja proibido automaticamente, né? Isso daí é o menor dos problemas no final das contas. O problema é que na lista das coisas que tem que ser resolvida com uma mera notificação está justamente a questão de crime de ódio e, né, discurso contra a democracia e esse tipo de coisa, que são coisas totalmente abertas, que você pode aplicar a qualquer coisa, qualquer crítica contra o governo pode ser uma crime contra a democracia. Tá falando que o Xandão ganha dinheiro demais? Você tá querendo derrubar o STF, seu criminoso contra a democracia. Enfim, eles elogiam esse troço aqui, mas isso aqui é o que eles imaginam que vai ser feita assim, né? Então, olha só. Responsabilização após notificação extrajudicial. Atualmente, segundo o Marco Civil da Internet, as pessoas só podem ser responsabilizadas judicialmente se não cumprirem uma ordem judicial para remover o conteúdo considerado ilegal. Há exceções como o caso de nudez não consentida e violação de direitos autorais. Nesse julgamento em andamento, os ministros divergem quanto ao grau dessa responsabilização. Então o que eles estão fazendo é pegando um monte de outras coisas e colocando nessa responsabilização depois da notificação extrajudicial. A proposta é uma simples notificação extrajudicial como denúncia de usuário feita diretamente à plataforma possa ser suficiente para obrigar a remoção de conteúdo ilegal. A questão ilegal hoje é só nudez não consentida e violação de direitos autorais. Caso a empresa possa ser responsabilizada judicialmente pela permanência da publicação. Se prevalecer o entendimento de Barroso, Dino e Zanin, a regra atual será mantida para os casos de ofensas e crimes contra a honra. Ou seja, crime contra a honra, você continuaria tendo que entrar na justiça. Se a justiça determinar que a coisa tem que ser retirada, seria retirada, né? Me parece mais razoável isso daqui. O problema são os outros crimes que eles estão querendo colocar aqui, ó. Dever de cuidado, inspirado na legislação europeia, inspirados. Mas é muito pior do que a legislação europeia, tá? Isso que eu falo para vocês. Eles estão querendo dizer aqui que não, que tá igual, eu tenho que dar um notice igual da União Europeia. Mas a União Europeia é só em caso de crime mesmo. Não é em caso de, ataque à democracia e não sei o que lá.
Aqui, ó. Propuseram que as plataformas passem a ter um dever de cuidado com riscos considerados sistêmicos, obrigação de proativamente responder postagens com crimes contra crianças, induzimento ao S, terrorismo, incitação à violência, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o problema é justamente esses crimes que são abertos pra caramba, que vão ser usados de maneira ampla nisso daí, né? Tá criticando o governo? Crime contra o Estado de Direito, não pode criticar o Lula. Chamar o Lula de ladrão? Não pode, pô, você está atacando a presidência da República e coisa e tal. Então, esse tipo de coisa fica muito aberto, vai ser usado, vai ser manipulado de forma muito clara pela oposição aqui no Brasil. E aí, esse é o problema. A Madalena Láxio está lembrando que isso não é só redes sociais. O pessoal do STF não entende porcaria nenhuma de tecnologia, né? Ah, aliás, outra coisa também, antes de a gente entrar nisso, outra coisa também, eles estão dizendo aqui, ó, que tem que ter representante legal no Brasil. A obrigatoriedade de um representante legal no Brasil das plataformas obteve apoio majoritário. Qual que é o problema disso? Vai exigir um representante da Wikipédia? Vai exigir um representante do Pornhub, do Xvideos? Como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer quando não tiver um representante legal no Brasil? Porque tem um monte de sites. O Blue Sky não tem representante legal no Brasil. Como é que vai funcionar esse tipo de coisa? Não faz sentido nenhum isso, entendeu? Esse negócio de ter a obrigação de ter um representante legal no Brasil não existe, não tem lei. Isso quer o pessoal quer. E aí, outra coisa curiosa. Lembra o ponto que o X foi proibido no Brasil porque não tinha um representante legal no Brasil. E agora o STF está dizendo que vai incluir a obrigatoriedade de representante legal no Brasil. Olha só, se o STF vai incluir agora a necessidade de um representante legal no Brasil, o que significa isso? Que não havia essa necessidade antes, né? E se não havia essa necessidade antes, por que o Alexandre de Moraes pôde proibir o X no Brasil se não havia, como está comprovado agora, a necessidade de um representante legal no Brasil? Repara a lambança que é isso. Eu, se fosse rede social, tava saindo todo mundo aqui do Brasil. Tem que sair todo mundo. Sai todo mundo, que aí pronto, né? Ah, vão proibir as redes sociais todas no Brasil. Vão, mas né, vai todo mundo usar VPN e acaba o problema, resolve o problema, né? Olha só o nível que o pessoal do STF chegou a fazer de procurar um órgão regulador. Eles querem definir uma lei completa com regulamentação, com órgão e coisa e tal no STF. Cara, isso é um absurdo, bicho. Esse pessoal tem que responder criminalmente por isso. Eu tenho certeza que a direita voltando ao poder, a gente vai trocar isso, vai botar um STF de verdade lá e esse pessoal vai ter que responder por isso que eles estão fazendo, porque é um absurdo. Isso é totalmente contra o espírito da Constituição, contra o espírito da República, de fato, né? Ah, e se o Congresso não fez, nós vamos fazer porque tem omissão do Congresso. Que absurdo é isso? Aí vão proibir outras coisas, vão proibir o Reclame Aqui. Como é que o Reclame Aqui vai funcionar, cara? Porque se a pessoa pode botar um texto qualquer lá criticando uma marca, a marca vai imediatamente mandar um monte de notice takedown pro Reclame Aqui. Ó, isso aí é discurso de ódio, cara. Isso aí é crítica de discurso de ódio. Vamos tirar todo mundo disso daí porque, porra, é um absurdo, né? Aí o Reclame Aqui, responsabilizado por esse tipo de problema, vai preferir tirar mesmo as coisas. Não tem como não tirar, porque, né? E aí um site que é útil para as pessoas saberem se tem reclamações ou não sobre determinada marca, de repente se torna proibido por esse tipo de lambança que o pessoal está fazendo. Os próprios jornais, a seção de comentário dos sites, acabou o comentário, não pode ter mais comentário, porque se o cara escreveu alguma coisa ali, automaticamente alguém pode ir lá derrubar a coisa toda, mandar cobrar do Google. Wikipédia, vocês sabem, as pessoas que escrevem, né, o conteúdo aqui, e de novo, como é que vai fazer? Vai ter que responsabilizar, a Wikipédia vai ter que se responsabilizar por tudo que for escrito na Wikipédia. Como é que vai funcionar isso? Mercado Livre, vocês sabem que no Mercado Livre, quando você compra as coisas, você não compra do Mercado Livre, você compra de uma loja, de alguém que anuncia no Mercado Livre, né? E aí, como é que vai ficar isso? Porque o cara agora pode colocar uma besteira aqui, vai ser crime, pronto, né? Responsabilidade do Mercado Livre. Ou seja, o pessoal está colocando aqui um monte de loja online, Airbnb, Reclame Aqui, stories, sites de blogs, um monte de coisa seria afetada por esse tipo de coisa. O pessoal do STF não sabe, não entende do assunto que eles estão tentando legislar, não entendem de fazer legislação, não entendem o mínimo no mínimo para tentar se meter onde eles querem se meter. Estão fazendo isso puramente por pressão da Rede Globo, da esquerda, que perdeu força com as redes sociais, ou seja, por choradeira de perdedor, eles estão querendo regulamentar uma coisa que não é papel deles fazer isso e que eles não têm capacidade técnica de fazer isso. Vai ser uma lambança esse tipo de coisa. Tem um monte de reclamações aqui sobre o problema. iFood, Google Maps, cara, imagina o Google Maps. Google Maps hoje em dia você clica no restaurante, ele vai dizer as reclamações do pessoal, o que é bom, o que é ruim,
não sei o que lá, e você pode escolher se você quer comer naquele restaurante ou não, né? Não vai poder mais, porque, porra, imediatamente o restaurante vai mandar take down notice para aquele ali. Não, isso é crime de ódio, porra. Estão odiando o meu restaurante aqui, é crime de ódio. E o que o Google vai fazer? Vai manter o negócio com risco de depois tomar um processo e ter que responsabilizar pelo valor? Não, é melhor tirar, né? Ou seja, toda a beleza que é a internet, que é justamente essa troca de informações aqui, pode ficar prejudicada. Ou então, eles vão fazer com que todo mundo use VPN, que é o que acontece na China e tantos outros lugares aí no final das contas, né? Um absurdo isso. Vai durar pouco tempo. Eu tenho certeza que esse STF não vai durar muito tempo, mas eles estão totalmente errados nisso que eles estão propondo. É um absurdo completo. Espero que muito rapidamente a gente substitua 4 ministros do STF e a gente possa ter maioria lá e reverter essas coisas todas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.